Olá, signo de Capricórnio, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Jéssica. Feliz 2024 para vocês. Espero que todos estejam bem. Bom, signo de Capricórnio, eu venho com um recadinho bem rápido para vocês essa semana. Estou voltando agora a partir de 2024 a fazer as leituras de extensão, né? Já fazia anteriormente no canal e eu retorno a fazer. As leituras de extensão, então, são leituras de continuação do vídeo aqui do YouTube, tá? Se por acaso essa leitura for a tua energia e você ressoar com essa história e você quiser adquirir a leitura de extensão, no final desse vídeo eu sempre falo quais são as perguntas, né, que são feitas, quais são os temas que são abordados aqui na leitura de extensão, tá bem? Claro que a leitura de extensão vai ser sempre aquela que vai ter um código do lado de cá, tá? Então, se essa leitura aqui não tiver código, é porque ela não tem extensão. Se ela tiver código, ou qualquer outra leitura do canal tiver, é porque existe uma extensão e você pode adquirir ela por um valor promocional, tá bem? Bom, é isso, Capricórnio. Agora vamos fazer a tua leitura, vamos ver qual é a mensagem essa semana. Temos aqui o Tarot Pagan Tarot, né? Essa semana semana passada, né, eu fiz algumas leituras especiais que eu vou voltar a fazer assim que eu tiver tempo semanalmente. Se você não assistiu, convido vocês a assistir as leituras especiais, ficaram bem legais e tem bastante conhecimento também, assim como as leituras do signo, tá bem? Vamos assistir aqui o Pagan Tarot. Vamos assistir não, vamos, ó, a espiritualidade tá mandando você assistir alguma leitura, não sei qual é. Vamos ver o que o Pagan Tarot tem pra falar pra vocês. Mensagem para signo de Capricórnio. 5 de espadas. Tem uma disputa aqui, é? Uma disputa de poder. Deixa eu ver o que mais. 7 de ouros. E 8 de ouros. Capricórnio, o que eu vejo aqui, tá? Eu vejo duas energias, duas figuras aqui, tá? Claro que uma delas é você e possivelmente outra delas é alguém que você pode ou nesse momento estar se aproximando novamente dessa pessoa ou de repente receber um convite dessa pessoa ou uma mensagem, tá? Essa carta do 8 de ouros que ficou embaixo do deck, ela me chamou muita atenção, porque é uma mulher que tá no escritório e ela tá fazendo uma ligação, tá? E o 8 de ouros fala muito de trabalho, de esforço, de dedicação, de se empenhar em algo, tá? Eu sinto que é como se você fosse receber algum tipo de comunicação, algum tipo de ligação, ou você pode receber algum tipo de convite, algum chamado. Para algumas pessoas pode ser dentro da parte financeira, né? Pode ser que você seja chamado aí para um trabalho, para um emprego, para fazer algo diferente, tá? Mas eu sinto que para outras pessoas isso aqui tá falando de alguma questão. Alguém entrando em contato com você, alguém te mandando uma mensagem, alguém de repente querendo retomar algum tipo de conexão com você. Alguém de repente querendo se comunicar com você. E o 8 de ouros fala de alguém que quer dar permanência nessa comunicação, né? Que quer continuar se comunicando com você. Então eu vejo alguém que é alguém que quer se comunicar com você, tá? Mas que quer continuar mantendo uma constância nessa troca de conversa. Só que o que eu vejo aqui também com o 5 de espadas, tá? Existe como se fosse uma disputa aqui, uma batalha, tá? O 5 de espadas fala muito da vitória sem honra, fala muito da gente estar batalhando, da gente estar lutando por algo que no final não vai nos trazer uma vitória, porque por mais que a gente ganhe, porque existe uma disputa, existe uma luta, tá? Por ser um 5 de espadas, é uma carta de sabotagem. Então eu vou ganhar. Uma dessas pessoas eventualmente vai ganhar. Uma ou outra, né? A pessoa que vai ganhar e a pessoa que não vai ganhar... Olha, tô parecendo a Dilma. De novo, já é a segunda vez que a Dilma aparece nas minhas leituras. Eu citei uma frase da Dilma agora, numas leituras passadas, e agora veio outra, da Meta, né? Acho que foi a mesma frase, na verdade. Não. A outra frase que a Dilma falou foi que ganhar não perder, todo mundo vai perder, ninguém vai ganhar, uma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso aqui com política, tá, pessoal? Eu falo só pra brincar, né? O que eu quero dizer é que se existe uma disputa aqui, a pessoa que vai perder a disputa vai sair perdendo, vai sofrer, mas a pessoa que vai ganhar a disputa também vai sofrer. É isso que significa o 5 de espadas, tá? Significa uma vitória sem honra exatamente porque eu vou ganhar, mas eu vou a que preço? E eu vou sofrer por isso. Entende? Então, tanto a pessoa que perde quanto a pessoa que ganha sofre. É por isso que o 5 de espadas fala disso. Parece que tem uma disputa de poder, uma disputa de ego aqui. Quem é que pode mais? Quem é que tem mais poder? Quem é mais racional?
Quem é mais frio? Quem é mais desinteressado? Quem não tá nem aí? Quem não sente nada? Quem não, né? Parece que tem uma questão aqui com esse 5 de espadas. É como se tivesse um de costas pro outro, né? Essa aqui é uma energia, então pode ser muito uma energia de... Como a gente tá falando aqui de trocas de mensagens, né? Ou de comunicação, tá? Pode ser muito essa coisa de... Existe uma sabotagem aqui no sentido de parece que uma pessoa está querendo se comunicar com a outra, mas com a espada na mão. Eu não estou indo de uma forma de peito aberto, eu não estou indo de uma forma livre, eu não estou me comunicando, eu não estou tendo uma troca que seja genuína. É como se eu estivesse trocando, mas eu não tô, sabe? É uma disputa, como eu falei, é uma disputa de poder, tá? Agora, com esse 7 de ouros aqui, o que é mais interessante nessa energia, tá? O mais interessante nessa energia toda, Capricórnio, é que não faz sentido existir essa disputa e essa batalha. É como se realmente fosse uma disputa onde ambas as pessoas vão perder. Por quê? Porque mesmo que eu ganhe, eu tô querendo aqui disputar quem é que pode mais. Quem não tá nem aí. Quem não se importa. Quem não gosta. Quem não ama, né? Só que no fim, nenhuma das pessoas consegue ficar bem. Nenhuma das pessoas consegue ficar juntas, né? Não existe uma troca aqui. Não existe mais uma afetividade, não existe mais um carinho, não existe mais um companheirismo, não existe mais uma amizade. Acaba que começa a virar aqui um campo de guerra, um campo de batalha. Certo? E o 7 de ouros, que é a parte mais interessante que vem nessa energia, ela tá ali de joelhos, como se ela estivesse manifestando algo. O 7 de ouros fala muito da gente colocar uma semente e regar e ter toda a paciência, todo o cuidado para fazer aquilo florescer. E o 7 de ouros fala de paciência. Não é um processo fácil a gente cuidar, a gente regar uma planta, a gente, né, fazer com que aquela planta cresça a ponto de dar frutos, né? Agora, quando a gente tá falando de um sentimento, de um relacionamento, é mais difícil ainda. E atrás dessa mulher tem várias rosas vermelhas ali, né? As rosas vermelhas sempre representam a paixão, um amor. Tanto é que quando a gente quer dar um presente no Dia dos Namorados, a gente dá rosas vermelhas, né? Quando a gente quer dar um presente, uma oferenda para um orixá, por exemplo, né, feminino, ou até mesmo para uma pombagira, para nossa energia feminina, a gente dá uma rosa vermelha para melhorar o nosso amor, nosso axé do amor, né, a nossa energia do amor, dentro dessa doutrina, né? Então, o mais interessante é que existe amor aqui, existe paixão aqui, existem sementes que já foram plantadas, pode ser uma relação que já tem uma durabilidade de muito tempo, pode ser uma relação de longa data, a ponto de já ter tido uma possibilidade de ter ali, né, plantas, né, flores, está florescendo o sentimento. Então, por que numa relação onde tem já foi plantada semente, se tem um sentimento, existe alguém aqui inclusive nutrindo isso, existe alguém nutrindo esse sentimento de uma forma positiva, numa energia positiva. Às vezes a pessoa tá ali, tá rezando, tá pedindo, ou o próprio fato de amar e de sentir esse sentimento de uma forma pura e genuína nutre essa conexão, essa relação. Por que se existem sentimentos aqui nesta relação, parece que essas pessoas elas vivem numa batalha, num conflito, numa disputa de poder. E o pior, ninguém ganha, né? Como já dizia a Dilma, quem ganhar nem perder, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. E é exatamente isso aqui, né? Porque você não ganha, essa pessoa não ganha. As pessoas aqui ficam lutando. Como se quisessem provar algo aqui, né? Que coisa doida. Vamos ver o que mais essa energia fala. O que mais a gente pode falar aqui para Capricórnio? Nossa, quero muitas cartas, né? Talvez você ou essa pessoa tenham muitas coisas para dizerem, né, um para o outro. Essa energia das cartas caindo foi muito isso. Parece que muitas cartas aqui precisam ser colocadas na mesa. Existe muita coisa aqui que talvez não está sendo dita, porque se tem um problema aqui na comunicação, existe a necessidade de uma comunicação. Poxa, o que eu sinto aqui é o seguinte, se tem sentimentos... Ficou até a carta do julgamento aqui enquanto eu baralhei, que é a carta do retorno, né? O retorno dos mortos-vivos, como eu digo. Com certeza é alguém do teu passado, com certeza é alguém que você tem uma história. Até o 7 de ouros fala disso, né? Agora a questão é, se existe realmente um sentimento nutrido, já existe, né, algo com potencial. Ambas as pessoas sentem isso. Mas o problema aqui é a comunicação.
O que tá faltando aqui é diálogo, o que tá faltando aqui é as pessoas se entenderem, o que tá faltando aqui é as pessoas pararem de fingir uma realidade, um sentimento que existe, entende? Por que eu vou continuar de costas pra essa pessoa armada ou armado, lutando, tentando fingir aqui uma demência, né? Até pode estar deixando essas duas pessoas, inclusive, loucas de alguma forma, né? Querendo ou não. Quando, na verdade, no fundo, existe amor, né? Então, realmente é uma disputa, é uma batalha, mas é uma batalha sem honra. Fala mais dessa energia para o signo de Capricórnio. Página de espadas. E o rei de ouro. Olha, rei de ouros é a energia de vocês, tá? O mais engraçado aqui é que é o seguinte, essas duas pessoas disputam poder. Essas duas pessoas fingem que não se importam uma com a outra, mas amam uma a outra, são apaixonados ou apaixonadas uma pela outra, nutrem esse sentimento e essa relação de alguma forma, seja através de sentimentos, seja através de pensamentos, seja através de relembrar o passado, seja através de tentar olhar para o passado, seja através de tentar curar o passado, assim como a revelação que eu vou dizer aqui pra vocês que eu achei engraçado é que as duas pessoas aqui se stalkeiam, se observam, as duas pessoas ficam querendo saber uma da vida da outra. As duas pessoas, de alguma forma, buscam informações sobre a outra. Ou porque conhecem pessoas e perguntam a respeito, ou porque investigam a vida da outra pessoa, porque o Pajem de Espadas, às vezes, ele é um investigador, né? A gente não pode deixar de dizer que ele é um investigador. Ele tá observando, e ele sempre tá numa postura, né, de estar, de alguma forma, se resguardando. Então, ele muitas das vezes representa um stalker, porque ele observa sem que ele seja percebido. Ele é muito leve, ele é muito astuto, ele é muito inteligente, observador, né? Então, ele analisa, ele estuda duas pessoas que, de alguma forma, buscam saber uma da outra. Mesmo que eu não tenha acesso, nem que seja num joguinho de tarô ali, eu vou descobrir. Né? Muitas pessoas que estão aqui, possivelmente estão aqui porque não têm acesso, vão descobrir pelo tarô. Certo? Então, as duas pessoas se observam, as duas pessoas fingem que não estão nem aí, as duas pessoas amam, as duas pessoas têm paixão, as duas pessoas nutrem isso de alguma forma, né? As duas pessoas querem, de alguma forma, algo aqui com solidez, por causa desse rei de ouros. Ó, atrás do rei de ouros veio a lua. Eu não tinha nem visto isso, mas eu pensei, só pode ter medo. E aí, quando vem a lua, que é uma carta que fala de medo, de ilusões, né? As duas pessoas aqui sentem a mesma coisa. Pode ser até uma relação espelhada aqui, tá? Amor, paixão, desejo, nutrem isso, mas lutam. Tem uma disputa de poder, não existe comunicação. É bem possível que as pessoas aqui nem se conheçam de uma forma profunda. Eu te observo, eu te stalkeio, eu busco informações sobre você, só que eu tiro as minhas próprias conclusões, mas eu não vivi algo aqui com você a ponto de ter a oportunidade de saber realmente quem você é. A ponto de saber realmente o que seria uma relação com você. Para muitas pessoas essa é a situação. Né? E aí o que vem com esse rei de ouros e com a lua? Medos. Eu tenho medo de talvez não ser bom o suficiente, porque o rei de ouros é uma energia de completude, né? O rei de ouros, ele é o último rei. Então isso significa que ele possivelmente, se ele tá numa energia positiva, que é o que eu preciso estar para estar numa relação, ele tem que estar completo. Então ele tem que ser inteligente, ele tem que ter poder de atração, ele tem que ter poder de autoestima, poder pessoal, ele tem que ter uma boa vida profissional, ele tem que ter uma boa estabilidade financeira. O rei de ouros, ele é completo, ele tem que ter um emocional muito bem trabalhado, ele tem que ser maduro, ele tem que saber o que ele quer. Rei de ouros, ele sabe o que ele quer, ele não perde tempo, porque ele é o rei Midas, ele toca e vira ouro, ele não perde tempo com coisa que não vale a pena. Entende? Existem as mentalidades dos 4 reis, cada um tem algo que eles querem. E o cara, pra ser completo, ele tem que entender o que realmente faz sentido pra ele não perder tempo de vida com o que não faz. Ele sabe o que ele quer, por isso ele é o rei da estabilidade, do compromisso, e ele é o rei mais rico, mais poderoso. Entende? Agora, aqui o que falta às vezes? Maturidade, porque o rei de ouros fala disso, estabilidade, muitas das vezes estabilidade profissional. Às vezes eu acredito que eu não tenho capacidade financeira para essa situação. Ou às vezes eu acredito que eu não estou à altura, às vezes eu acredito que eu não estou maduro o suficiente, às vezes eu tenho medo de não, sei lá. Aqui fala muito de medo, tá? Medos que são inconscientes, que inclusive podem vir de vidas passadas, né? Situações que eu vivi em vidas passadas. Às vezes eu vivi uma pobreza numa vida passada, e nessa vida eu continuo sendo pobre e tenho medo de não conseguir suprir a necessidade da outra pessoa de alguma forma, tá? Bom, vamos ver o que mais aqui. Então, assim, é por aí que eu tô sentindo a energia.
tarozinho de Osho para ver o que mais a espiritualidade tem para complementar aqui. Eu amo o tarô de Osho, e você? Conta pra mim se você gosta do tarô de Osho, que eu sei que tem gente que adora. Olha, Rainha de Espadas. Ai, juntou a fome com a vontade de comer. Eu não me admiro que venha o Rei de Espadas aqui. Juntou a fome com a vontade de comer aqui, né? Ó, maturidade, o As de Ouros, tá? Claro, eu vejo aqui que vocês estão amadurecendo. Ambas as pessoas aqui estão amadurecendo, né? Existe um caminho aqui onde existe um amadurecimento de sentimentos com esse 7 de ouros. Até de uma questão de eu conseguir perceber o tempo de cada um, porque é como se eu também tivesse que entender o tempo do outro. Às vezes o meu tempo não é igual ao tempo do outro, né? Eu sou muito mais rápida, a outra pessoa muito mais lenta. Eu entendo mais rápido as coisas, a outra pessoa não. Ou então eu tenho coragem para dar um passo mais rápido do que a outra. Ou eu sou mais impulsivo, né, do que a outra pessoa. Mas parece que a pessoa que é mais lenta às vezes é a pessoa negativa, mas não é. Porque às vezes a pessoa que é mais lenta ela é mais sensata, né? Às vezes a lentidão da outra é que dá tempo da coisa ser construída. Porque se fosse pela pessoa que tá apressada, metia os pés pelas mãos e explodia a coisa toda. Então a gente tem que saber dosar aqui. Aqui tem muito uma questão também de tempo de cada situação. Tempo de amadurecimento, tá? Só que esse processo tá levando ambas as pessoas aqui a amadurecer, né? Só que tá levando vocês a ganhar uma capacidade, uma maestria intelectual, inclusive, de saber fazer aquilo que é justo, que é correto, né? Pra cada um. Aqui a gente não tá falando de uma moralidade social, de uma moralidade espiritual, de uma moralidade do que... Não, o que é justo, o que é correto pra mim e pra essa pessoa dentro de uma relação, o que funciona pra gente, né? Tem gente que vai funcionar um relacionamento monogâmico, tem gente que vai funcionar um relacionamento poligâmico, tem gente que vai funcionar um relacionamento só de peguete, tem gente que vai querer um relacionamento a longo prazo, enfim. Mas tá rolando aqui uma certa maturidade para cada um se entender, compreender aquilo que funciona para si e colocar em prática nessa relação. Certo? Eu vejo essa Rainha de Espadas muito com... Às vezes a racionalidade de vocês também atrapalha, né? A Rainha de Espadas, ela tem o lado sombra dela, como todo arquétipo, né? O lado luz é aquilo que eu já falei pra vocês, de alguma forma aqui. Agora, o lado sombra é o excesso de racionalidade, de moralidade, que é o quê? Poxa, eu já me fudi tanto na vida, porque eu vou falar bem como é que é a Rainha de Espadas, porque eu conheço a Rainha de Espadas. Cada um conhece os arquétipos, cada tarólogo, né, oraculista conhece a sua forma. Vou dizer como é que eu conheço a minha Rainha de Espadas, a que existe dentro de mim. Eu já tomei tanto na tarraqueta da vida que eu sou muito sagaz e inteligente. Eu sei cortar aquilo que serve e o que não serve pra minha vida. Sou uma pessoa que tenho, porque a Rainha de Espadas ela fala disso, né? Não sei se essa seria a palavra, complacência, mas eu vou usar essa palavra, se não for me corrijam. De permitir até que a outra pessoa coloque o ponto de vista, ou coloque o argumento, porque a Rainha de Espadas é muito a energia da justiça, inclusive, né? É uma mulher com uma espada na mão. Só que se a pessoa não for justa e não for correta, se a situação não for justa e não for correta, eu corto, porque é isso que fala a Rainha de Espadas. Eu já passei da fase de ser muito boazinha, não sou mais uma rainha de copas, né? Eu já evoluí a ponto de entender que, peraí, tudo tem seu limite, e se passou dos meus limites, então eu vejo que podem ser duas pessoas, inclusive, que já passaram por situações muito difíceis aqui na vida. Cada uma a sua maneira. Então aprenderam ali a criar uma consciência de Rainha de Espadas, que é o quê? Vem mostrando pra mim pra que tu veio, porque senão, ó, eu já te corto. E aí podem ser essas duas pessoas que interpretam uma outra de acordo com as próprias questões. Eu já passei por situações difíceis. Quando eu me relaciono com essa pessoa, por não ter diálogo, por não ter troca, por a gente não ter desenvolvido algo ainda, eu projeto nessa pessoa aquilo que tá em mim, os meus medos, as minhas inseguranças, até mesmo, né, eu projeto nessa pessoa coisas que eu já vivi. E vice-versa. E aí, o que acontece? Acontece uma disputa de poder. Um aqui não quer baixar a guarda pro outro, um aqui não quer abrir mão pro outro, um aqui não quer demonstrar pro outro. Ambos estão aqui com medo de se machucar. Ambos estão aqui com medo de confiar, de acreditar, de se entregar, né? De viver uma situação, porque existe essa projeção. E aí, como existe essa projeção, eu pego lá do meu passado que eu vivi que foi ruim, por isso que a gente sempre fala de curas aqui, e jogo em cima da pessoa. E às vezes eu pego e começo a projetar na pessoa uma coisa que a pessoa não fez. Mas se num relacionamento meu do passado aquilo aconteceu, e essa pessoa me dá algum indício, faz alguma coisa que me remeta a isso, né, que é disparo aquilo que a gente chama de gatilho, a gente começa a lidar com aquela situação como se aquela pessoa que tá ali na nossa frente fosse o transgressor.
E aí a gente começa a criar toda aquela agonia, todo aquele caos. Entende o quanto os nossos traumas, as nossas memórias inconscientes, inclusive, que às vezes a gente não lembra, pode fazer com que a gente gere um problema? Aqui são duas pessoas que precisam trabalhar muito essa questão emocional e mental para não projetar na outra preconcepções, né? Eu ver outra pessoa e tirar uma conclusão que não é real, porque aqui não tem diálogo, aqui não tem entendimento. Tem paixão, tem amor. O tempo dessa conexão serviu para gerar paixão e amor, mas essas pessoas não se conhecem, né? Uma pensa uma coisa da outra que não é verdade, que é baseada na projeção que eu fiz do outro e vice-versa, tá? Por causa de questões do passado e por causa de imaturidade também, que pode ser de ambas as partes. Ninguém tá dizendo que é só de um lado nem do outro, tá? E aí essa situação ela vem trazendo essa maturidade de alguma forma, né? Eu posso até estar amadurecido ali emocionalmente, mas às vezes eu não estou amadurecido financeiramente. E a pessoa vem e me mostra essa necessidade. Às vezes eu posso até estar amadurecido ali, financeiramente, mas eu preciso amadurecer emocionalmente. Eu preciso amadurecer espiritualmente. Eu preciso amadurecer mentalmente, né? Eu preciso saber quem eu sou para poder tomar a rédea da minha vida, digamos assim, tá? E essa energia vem muito dizendo isso. O interessante é que é uma conexão que gera nessas pessoas uma grande mudança, uma grande maturidade, né? Essas pessoas amadurecem ao longo do tempo de alguma forma, tá bem? Vamos ver aqui o que mais a espiritualidade tem pra falar para a energia de Capricórnio. O carro com a carta da consciência e o rei de copas com a carta da cura. Uau, né? É óbvio que essa relação, ela é uma relação de propósito, tá? Se você está se identificando com isso, você percebe tudo isso que eu tô falando e você percebe que você tá amadurecendo através dessa conexão, mesmo que seja a distância, a gente não precisa estar junto com a pessoa para amadurecer, né? E você tá se identificando com tudo isso que eu tô dizendo, é óbvio que com essa carta do carro, que é um arcano maior, que é a carta da consciência, essa relação, ela não veio por acaso, ela tinha um propósito. Essas duas pessoas foram colocadas e alinhadas uma na vida da outra para despertar a consciência de cada uma. Não só a consciência de quem elas são, né? E desse amadurecimento que elas precisam fazer em cada uma, mas também a consciência de propósito. Porque eu sinto aqui com essa carta, né? Alguém rasgando ali o Buda. É como se fosse alguém rasgando um Buda. O Buda fala muito dessa consciência crística, dessa consciência inocente, dessa consciência da nossa criança interior quando ela tá pura, que é a mesma consciência que toca o nosso eu superior, tá? A inocência da criança é o que toca o nosso eu superior. Por isso que tem aquela passagem na Bíblia que fala, né? Você só vai atingir o reino dos céus quando você for como uma criança. É a pureza do coração, né? E quando você toca a tua criança, que é a tua essência de alma, é o teu eu superior praticamente manifestado aqui na Terra, você sabe qual é o teu propósito, que é único, né? Então essa relação ela não vem só trazendo, tá, um autoconhecimento e um autoamadurecimento, mas ela vem trazendo um descobrimento de propósito de cada um, tá? E esse propósito ele tem a ver com cura, para algumas pessoas cura de si mesmo, para outras pessoas cura dos outros, tá? Que podem ter inclusive xamãs, pessoas que trabalham com a espiritualidade. E quando essa cura e esse alinhamento ao propósito de cada um acontece, porque aqui essa relação ela traz amadurecimento e alinhamento ao propósito, como eu falei, a roda da fortuna. Existe uma grande mudança aqui na vida dessas duas pessoas, tá? Olha, eu vi até a palavra chamado aqui. Né, vocês vão receber um chamado. Você pode estar sendo... é aquilo que eu falei, né? A ligação. Você pode estar recebendo um chamado para cumprir um propósito com esta pessoa, para algumas pessoas, tá bem? Tá certo, Capricórnio. Bom, vou dar continuação nessa leitura, tá? E a gente vai tirar as seguintes perguntas na nossa leitura de extensão. Como eu falei aqui de propósito, tá? Eu vou perguntar qual é o propósito desta conexão. Na leitura de extensão. Aqui a gente tem a carta de vidas passadas no fundo do deck e ela pulou quando eu fui escrever, tá? Então, assim, a pergunta que a espiritualidade quer fazer é que tipo de conexão de vidas passadas, né? Qual é o tipo de ligação de vidas passadas que você tem? Não sei o que a espiritualidade quer falar, mas é isso que eles estão pedindo, é o que eu vou colocar. Qual é o tipo de ligação de vidas passadas? Pode ser uma ligação kármica, pode ter alguma coisa. É importante vocês entenderem por quê. Porque se você tá com essa pessoa na tua vida, nesta vida, e tem um objetivo, um destino, saber o que aconteceu com essa pessoa em vidas passadas é o que te alinha ao propósito, né? Pra saber o que aconteceu, pra saber, tá, esse é o meu propósito. Porque senão não estariam perguntando isso, tá? Qual é o tipo de ligação de vidas passadas, né?
tá? Vou fazer mais uma pergunta também, que como que você deve passar a lidar com essa pessoa a partir de agora? Porque se você tá projetando e você tá vendo essa pessoa de uma forma diferente, como é que você tem que então começar a ver e a lidar com essa pessoa? Como você deve começar a ver e a lidar com essa pessoa, né? Como é que deve ser a tua atitude, tá? E com esta tua mudança de postura, o que isso vai acarretar nesta conexão? Qual é a mudança que essa tua postura vai acarretar, tá? Que é essa postura. Porque aqui eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo uma roda da fortuna. E aqui vem muito uma energia de quando vocês se alinharem ao propósito de vocês, cada um ao propósito de cada um aqui, e houver as curas necessárias que essa conexão tá trazendo com esse rei de copas, vai haver uma grande mudança na vida de ambos. E é isso que eu quero saber, tá? Qual é a mudança de postura? O que vai acontecer aqui quando vocês tiverem essa mudança de postura aqui, tá bem, pessoal? Então, se você tiver interesse, é só indicar esse código e adquirir essa leitura através do WhatsApp. Deixe seu like, seu comentário se você ressoou. Um grande beijo e até as próximas!